Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Que Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso amigo e mestre, abençoe os nossos esforços sinceros de adequação da nossa postura íntima, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos ao exemplo magnânimo de amor de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Que Ele abençoe os nossos esforços para que consigamos receber, perceber, sentir, viver os efeitos do Cristo em nós hoje, já, para a nossa saúde física e espiritual. Nós estamos aqui para vivermos em paz, para vivermos a paz que Ele nos deixou, a paz que Ele nos dá. E essa paz do Cristo é a felicidade máxima que nós podemos experimentar no mundo. No mundo que ainda não é perfeito, porque imperfeito somos nós que fazemos esse mundo. Mas como Jesus do Sermão do Monte bem-aventurou a boa vontade, a vontade é a única coisa que Deus nos deu. Vocês sabiam disso? Quando nos criou, a única coisa que Deus atribuiu a cada um de nós e a todos foi a vontade. Essa é a única doutrina da graça admissível, no Espiritismo. Mas não é uma coisa de menor importância, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos, tudo que nós faremos é em decorrência desta força que Deus nos atribuiu, nos concedeu gratuitamente. Por isso é da doutrina da graça. A única graça admissível para nós é a vontade. E por que ela é uma bênção? Porque naquele momento em que fomos criados por Deus, a nossa vontade era cega. Mas pela misericórdia e o amor do Pai, Ele permitiu que pela lei do progresso, nós fizéssemos da nossa vontade cega, nos evos da reencarnação, encarnação após encarnação, transformássemos a nossa vontade cega lá na origem em uma vontade instintiva, estagiando pelos reinos animal, e agora adquirimos o status de espíritos, porque transformamos a nossa vontade em vontade livre. Essa é a misericórdia do Pai, que nos permitiu evoluíssemos pelo nosso próprio esforço. Isso é muito importante no momento em que enfrentamos uma pandemia de depressão. Nós tendo a convicção de que fomos nós que fizemos a nossa vida pela misericórdia e o impulso genésico, criador do Pai, amoroso, nós conseguiremos sair de qualquer situação. É muito importante nós assimilarmos essa verdade a respeito de cada um de nós. Fomos criados por Deus simples e sem nenhum conhecimento. Deus nos atribuiu uma força que é chamada de vontade. E nós transformamos essa vontade originária em instinto e agora em arbítrio livre. Este é o nosso mérito. É por isso que somos co-criadores com Deus.
co-criadores da nossa própria existência. E o trabalho visível, tangível, palpável desse nosso esforço, o resultado desse nosso esforço, nós podemos constatar no nosso corpo físico. Fomos nós, inteligências criadas por Deus, que auxiliamos junto da natureza a evolução biológica do nosso organismo físico. Somos nós que fazemos a nossa realidade física, mental e espiritual. Nosso destino se encontra, portanto, inteiramente nas nossas mãos. Por isso, somos co-criadores. Somos os realizadores do nosso estado de alma, do nosso estado de espírito, se saudável ou se ainda entristecido, doente. Mas com a certeza e a esperança e a fé que o apóstolo Paulo nos garante, lá no capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus, a fé é o modo de conhecermos realidades que nós apenas esperançamos para o futuro. A fé é o modo de conhecermos e realizarmos hoje a esperança e realizarmos aquilo que a gente só sonha que existe, ou que a gente esperança para amanhã. O que a gente esperança senão a felicidade plena dos justos, segundo o exemplo de Jesus? Isso está nas nossas mãos, minhas irmãs e meus irmãos, pela misericórdia e o amor do Pai. É isso que a gente veio relembrar aqui nesta nova encarnação. Relembrar, porque isso tudo a gente já sabe há 2000 anos, mas encarnação após encarnação, a gente, pela bênção do Pai, se esquece das nossas realidades em existências passadas para a nossa proteção. Para a nossa proteção. Porque ainda temos muita influência da nossa evolução nos reinos da natureza. E, portanto, ainda nos encontramos mais próximos da nossa origem instintiva do que da nossa destinação autodivinizada. Essas informações são fundamentais para nós apaziguarmos o nosso ânimo. Essas informações, esse conhecimento, é fundamental para nós solidificarmos a nossa fé. Porque a partir do momento em que a nossa fé for sólida, raciocinada, nós conseguimos sair de quaisquer situações deprimidas, quaisquer situações temerárias, quaisquer situações angustiadas. Porque esse estado de alma faz parte da existência neste planeta. Aqui ninguém foge, é dor no nascer. Tem algum obstetra aqui? Tem algum enfermeiro aqui, enfermeira? Eu fico imaginando, eu não lembro, né? Eu fui tirado do ventre da minha mãe a fórceps livre. Eu tenho as marcas do fórceps atrás da orelha. Imagina se eu queria vir para cá. Claro que não, é bucha está nesse mundo aqui. Aqui é bucha atrás de bucha. Não nos enganemos, não nos iludamos. É dor, desde o nascimento até o desencarne. Por que a gente acha que chora o bebê? Imagina, eu não lembro, graças a Deus, porque o cérebro não estava formado ainda, né? Não marcou indelevelmente no espírito a dor. Vocês já imaginaram como deve ser encher os 2 pulmões a primeira vez de ar? Que é uma bexiga grudada assim que infla. Deve ser uma dor horrível. Então a dor faz parte da existência encarnada no mundo. Mas o sofrimento, não. Nós temos que distinguir dor
de sofrimento. O sofrimento nós, com o esclarecimento, com o conhecimento e com a fé, nós podemos amenizar. E estamos aqui para isso. Sobretudo para amenizarmos o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, que é o mais cruel. Nós estávamos ali recepcionando os irmãos e as irmãs, e entrou uma menina, uma irmã com a canela enfaixada. Não sei se está quebrada, se foi uma luxação. Eu quebrei um osso já, mas não lembro. Estava na adrenalina do esporte, então não senti nada. Mas imagina, quebrar um osso não deve ser brincadeira, né? Não deve ser uma dor medonha, né? Mas essa dor também passa. Graças à evolução da ciência, nós já temos medicamentos que amenizam essa dor. Nosso problema se encontra exatamente em como fazer passar a dor espiritual, a dor da alma. Para isso nós temos remédio já também há 2000 anos. Há 2000 anos. Nós temos, enquanto humanidade, remédio escrito, segundo a tradição indiana, dos Vedas e dos Vedantas. Segundo a tradição indiana, os textos sagrados da filosofia e da religião indiana remontam 6.000 anos antes de Cristo. Portanto, 8.000 anos os primeiros textos de religião e de filosofia escritos. Então lá, para quem é indiano, para quem é hinduísta, tem remédio há 8.000 anos. Nós que somos majoritariamente cristãos aqui, já temos remédio há 2.000 anos para a dor da alma. Nosso problema é, como falávamos à tarde no seminário, termos a prescrição exata. Você está tomando algum medicamento, irmãzinha? Já parou? O médico prescreveu a quantidade de quanto em quantas horas, né? Foi eficiente? Graças a Deus. Qual o remédio que nós estamos prescrevendo para as nossas dores da alma? De quanto em quanto tempo e qual a dosagem? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque uma coisa é certa, amanhã nós estamos exercitando, graças a Deus, mais um elemento fundamental da democracia, o voto. Mas se tem uma verdadeira democracia universal nesse planeta aqui, que pega todo mundo, todo mundo participa dela, é a dor moral. A dor moral atinge mais cedo ou mais tarde todos nós. Nós estamos hoje falando do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo o calendário da casa, a seguinte máxima deixada por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Eu tive o privilégio, os irmãos que me acompanham aqui, que a gente conversa de vez em quando, sabe que eu tive o privilégio no começo de 2019 de fazer uma viagem percorrendo todas as cidades que São Paulo, o apóstolo, fez, fundando comunidades cristãs e depois escrevendo cartas para essas comunidades cristãs. Passamos, eu e minha esposa, 70 dias nessa viagem pelos caminhos de São Paulo. Nós fizemos o caminho inverso dele, né? Ele começou em Jerusalém e morreu em Roma. Nós, como vínhamos do Ocidente para o Oriente, saímos de Roma, fomos até Jerusalém, depois voltamos, passando pelo primeiro local. Primeiro de Roma fomos para o Egito, porque tínhamos que deixar um filho lá que ia fazer um intercâmbio. Do Egito aí a gente foi para a Grécia, Atenas, onde São Paulo tomou uma decepção monstruosa lá. Foi debater com os filósofos gregos, epicuristas e estoicos no Tribunal Superior de Atenas da época,
e enquanto ele estava falando de filosofia, foi aplaudido. A hora que ele falou de Jesus e da ressurreição, foi vaiado e ficou falando sozinho. Ele se decepcionou, ele falou: eu não sirvo para isso, Jesus me escolheu, mas eu acho que ele não sabia muito bem o que estava fazendo ao me escolher, não presto para isso não. Se decepcionou e só não largou mão do apostolado porque encontrou em Corinto um casal de amigos que ele tinha conhecido cristãos em Efésios. Ou seja, quem ler as cartas de Paulo vai ver que ele, tanto quanto ou mais que qualquer um de nós, também se decepcionou consigo mesmo, se decepcionou com seus companheiros, se decepcionou com seus familiares, foi abandonado por todo mundo, se sentiu absolutamente sozinho, debaixo de vara, debaixo de pau. Porque ele mesmo confessa no Atos dos Apóstolos quantas prisões ele sofreu, quantas chibatadas ele levou dos judeus, que eram os amigos, com frades da própria religião, quantas chibatadas ele tomou do Império Romano, ele que era um cidadão romano, quantas cadeias ele suportou. Leiam lá, leiam o Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, e se quiser os bastidores dessa história, leiam Paulo e Estevão. A gente vai ver que o sofrimento, a dor, alcança todos nós. Então a única democracia verdadeira que tem ainda é a da dor. Essa pega nós aqui, em Três Lagoas hoje, pega os nossos irmãos em Jerusalém, pega os nossos irmãos na Índia, não tenhamos dúvida disso. Mas todos nós já temos remédio prescrito na dosagem, na quantidade que cada um necessita. Fora da caridade não há salvação. Isso a gente já sabe, Kardec cunhou essa frase. E eu falava para os nossos amigos de tarde no seminário, que depois de 70 dias entre países de religião judaica, islâmica, muçulmana, portanto, e cristã ortodoxa na Grécia e no Chipre, nós voltamos, eu e minha esposa, assim, admirados com a religiosidade e com a manifestação devocional dos nossos irmãos muçulmanos, com a mansidão dos muçulmanos, a humildade dos muçulmanos da Turquia, o carinho que os pais tratam as mulheres e as filhas. Nós vimos, sentado do nosso lado no trem. Então a gente vê o quanto a gente é preconceituoso e quanta propaganda enganosa nos leva a esse preconceito, porque dos muçulmanos eu só conhecia os radicais islâmicos que explodiam bombas. Voltei de lá e, como eu gosto de estudar a filosofia das religiões, fui estudar o islamismo na essência. E qual não foi a minha surpresa ao constatar que a máxima fundamental, o princípio fundamental do islamismo é exatamente este mesmo aqui de Kardec: fora da caridade não há salvação. Este é o princípio fundamental do islamismo. Aí comentava com Paulo, nosso amigo aqui de tarde, se vocês estiverem em qualquer cidade do mundo e acontecer uma tragédia, e vocês ficarem sem casa e sem dinheiro para comer, podem ir em qualquer mesquita muçulmana que vocês têm direito pela lei do Islã, e por este princípio da caridade, vocês têm direito a casa e comida pelo menos por uma semana. Este é o princípio fundamental do islamismo. E a gente aqui é tudo terrorista. Então a gente aprecia, a gente avalia com essa informação que eu obtive, o quanto é importante a tal da caridade. O problema é que nós já sabemos disso, pelo menos quem estuda o cristianismo
sabe, quem estuda Paulo de Tarso, ouve falar no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, vamos cantar um pouquinho? Posso cantar aqui? Vocês não vão me jogar ovo em mim, não? Os mais, e agora vai lascar, hein? Porque acho que os da minha idade conhecem uma banda que se chama Legião Urbana. Quem conhece Legião Urbana? Do Renato Russo. Conhece Legião? Tu é novo para isso, hein, guri? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso é São Paulo. Isso lá, capítulo 13, versículo 1. Da primeira carta aos Coríntios. É só o amor que conhece o que é verdade. Nós não vamos chegar a atingir, a alcançar a verdade, e todos nós queremos conhecer a verdade a respeito de nós, a verdade a respeito das nossas dores, a verdade a respeito do nosso sofrimento. Por que é que eu sofro, meu Deus? Nós só vamos conhecer isso através do amor. Mas o que é o amor? Esse é o nosso grande problema. Nós, seres ainda divididos entre os impulsos do instinto, que são fundamentais para a sobrevivência do organismo. Já imaginaram, estávamos hoje com 3 netos do Delboni, já imaginou se o bebê não chorasse quando ele está com fome ou quando ele está sujo? Ele não sobreviveria. Então o instinto é fundamental para aliviar a nossa dor orgânica. Mas nós já não precisamos tanto nos incomodar com a dor orgânica, porque a medicina está muito avançada. Mas, e a resposta à pergunta fundamental, por que é que eu sofro? Por que é que eu vivo angustiado? Por que é que eu vivo entristecido? Por que é que eu suporto tanta injustiça desse mundo? Eu não faço mal para ninguém deliberadamente, e não obstante, a dor me alcança. Nós não buscarmos a verdade a respeito da nossa origem e da nossa destinação, nossa origem em Deus. Porque os nossos corpos a gente sabe já quem fez, nossos pais. Ainda que eu não conheça os meus pais, eu sei que um homem, uma mulher tiveram que fazer o meu corpo. Ou a semente masculina e feminina tiveram que fazer o meu corpo. Mas e eu? Quem foi que fez eu? Porque se eu tenho alguma fé, seja budista, shintoísta, hinduísta, islâmica, judaica, eu tenho que acreditar que depois da morte do meu corpo que os meus pais fizeram, meus pais biológicos, eu vou sobreviver, senão, estamos falando com os irmãos de tarde, senão a minha fé é vã. Senão a minha fé é vã. Se eu não souber, não pelo menos tiver a suspeita de que, você me pega aí, Delboni, dando uma caminhadinha aqui, porque quem fica parado é poste. Se eu não desconfiar que eu sou algo além do meu corpo, o que a gente está fazendo aqui? Vamos embora cada um para casa ver a festa do Flamengo, a gente está perdendo nosso tempo aqui. Passar raiva, né? Ver a festa do Flamengo, passar raiva para quem não é flamenguista. A comunidade de Coríntios tinha as mesmas dúvidas a respeito dessa realidade que nós temos. Por isso é que escreveram. São Paulo respondia às cartas para as comunidades por ele fundadas. Então a comunidade de Coríntios, ele foi lá, falou: meu povo, vem cá, tem uma boa nova para vocês aí, o Messias veio. E o Messias é aquele Jesus lá que nós torturamos e crucificamos. Mas você não é judeu? Eu sou judeu. Mas a promessa de Moisés, a promessa feita a Moisés por Deus, é que viria o Messias Salvador. Nós não reconhecemos, mas aqueles pobres coitados lá da Galiléia reconheceram o Messias. Eu assumi e encontrei com ele caindo do cavalo,
Literalmente, quem conhece a história de São Paulo sabe, ele caiu do cavalo porque Jesus, ressuscitado, apareceu em espírito para ele. E aí ele identificou, se um espírito ressuscitado se mostrou para mim, se identificou e falou comigo, e mais, curou a minha cegueira, porque eu fiquei cego ao cair do cavalo, o signo, o sinal da promessa de Deus de que o Messias seria autêntico, era que ele ressuscitasse. Então, Jesus ressuscitou, realizou a minha esperança. Eu preciso contar isso para todo mundo, porque esta é a salvação. É isto que nos livra do temor. Temor do quê? Que a gente passou, todo mundo enclausurado nesses 2 últimos anos, morrendo de medo da morte. Mas como ele falou para a comunidade de Coríntios lá, porque Coríntios escreveram para ele, falou: Paulo, muito bonita a sua pregação, mas nós estamos em dúvida aqui se Jesus ressuscitou mesmo, e se ressuscitou, em que corpo foi? Porque o corpo de carne fenece. Ele falou: o que vocês estão me perguntando, meus irmãos? É claro que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, minha fé era vã. Ele mostrou o fim da morte. A morte não existe. Jesus venceu a morte. Ressuscitou e foi em corpo espiritual. Está lá. Primeira carta aos Coríntios, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Pega qualquer Bíblia aí, católica ou protestante, vai estar escrito isso lá, qualquer que seja a sua devoção, a sua manifestação devocional, católica ou protestante. Jesus ressuscitou em corpo espiritual, assim como há corpo material, há corpo espiritual. O que semeia é corpo material, o que ressuscita é corpo espiritual. Esta é a nossa esperança, que Jesus mostrou para nós. Agora, para que isto nos salve, para que a gente cumpra essa máxima, fora da caridade não há salvação, qual que é o primeiro e único mandamento, minhas irmãs, meus irmãos? Vamos lá. Que Jesus falou: olha, antes de mim, lembrei de outra música agora, meu negócio é música hoje, estou vendo, hein? Tem uma música da Adriana Calcanhoto que começa assim: antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, estamos todos aqui. Jesus disse: antes de mim, vocês ouviam dizer pela lei e pelos profetas, amai os amigos e amai menos os inimigos. Era assim que os judeus viviam. É assim que os judeus vivem até hoje, porque eles não reconheceram a vinda do Messias ainda em Jesus. E aí Jesus falou assim: eu digo não. Eu digo para vocês o seguinte: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Quando a gente não conhece a si mesmo, a gente não vai conseguir cumprir nem o único mandamento. Ele falou assim: então, antes de mim tem os profetas e as leis. Eu vou reduzir para vocês, vou condensar para vocês que não estão conseguindo entender e aplicar o Velho Testamento, todas as leis e todas as falas dos profetas anteriores a mim. E aí ele não está falando só dos profetas do Velho Testamento, não. Ele está falando de Krishna, ele está falando de Zoroastro, ele está falando, evidentemente, de Moisés. Ele está falando dos profetas pagãos, Sócrates, Platão. Ele falou: todas as leis e todos os profetas se condensam, o substrato é este: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis todas as leis e todos os profetas. Este é o mandamento. Eu pergunto, como é que a gente vai cumprir esse mandamento se a gente não conhecer o objeto da nossa devoção?
E qual é o objeto da nossa devoção, no caso? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu me identifico apenas com um ser que sofre e que não conhece a causa desse sofrimento, como é que eu posso amar esse ser? Se eu não me conheço, como é que eu posso, se eu não sei das potencialidades de autodivinização que eu tenho, de sair do buraco onde eu estou enfiado, de sair do estado de dor em que eu me meti, ou que fui injustamente enfiado, se eu não sei das minhas capacidades, se eu não me reconheço como um espírito, e mais um espírito reencarnado, que realizou tudo para chegar até este ponto, porque foi isso que nós fizemos. Onde nós estamos hoje exatamente com este corpo, com este estado de alma, fomos nós que fizemos. O apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos, que entrava em casa e prendia mulheres e crianças, levava para julgamento, processava, condenava, julgava e executava. Ele fala isso: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui os cristãos, eu matei os cristãos, eu toquei o terror para cima dos cristãos. Mas graças a Deus, hoje eu me conheço. Graças a Deus, eu já sou o que eu sou. O primeiro dever de todos nós é buscarmos essa identidade em nós, como espíritos transitando para aprendizado no mundo. E que já nos arrependemos dos equívocos do passado, porque não nos iludamos. Estou vendo uma... é a avó? Para conseguir uma oportunidade como essa, de ser recebido no ventre, a mãe? Não, tia. Para ser recebido no ventre de uma mulher, nós temos que ter nos arrependido. Porque esse contrato, esse trato, esse acordo, não é feito no momento da fecundação. Não é casual. É um acordo que almas que já se reconhecem como afins, que ainda não se amam como Jesus nos ama, porque esse é o estado que a gente deve alcançar, mas que já tem para com o outro a estima fraternal. Nós temos que ter nos arrependido dos nossos equívocos, porque para arrumar pai e mãe, para arrumar espírito protetor, vocês acham que a gente engana espírito protetor? Acho que a gente consegue enganar anjo da guarda? Benedito, que é meu amigo, eu faço essa cara de santo aqui, ele cai que nem um patinho, pensando que eu sou santo, porque as minhas palavras são de evangelho que santifica. Mas você acha que eu engano o meu espírito protetor? Então, para que estejamos aqui neste exato momento encarnados, a gente teve que se arrepender. Aí a gente conseguiu a oportunidade abençoada de vir aqui, reunir a família, ser, no meu caso, ovelha negra da família, e ainda assim ser recebido por uma mãe no seu ventre, na relação mais estreita que existe. Para isso é preciso ter se arrependido. Portanto, nós já somos felizes por essa oportunidade. A gente só não se lembra disso. A gente já está salvo, porque alguém já nos amou. E esse amor foi aprendido do Cristo. Foi o Cristo que primeiro nos amou e vem nos amando constantemente, garantindo ao Pai, empenhando ao Pai a sua palavra de que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Agora, a quem compete se transformar de bode cabeçudo, que dá cabeçada, em ovelha mansa e pacífica? É Jesus que vai realizar isso por nós? É nosso espírito protetor que vai realizar isso por nós? É nosso anjo da guarda? É a avó que vai fazer pelo neto? O processo de salvação é autônomo. O processo de libertação
é personalíssimo. Por quê? Porque Deus é amor e misericórdia. Ele é tão amor e misericórdia que atribuiu a nós, a cada um de nós e a todos, este dever de realizar a própria salvação, a própria libertação, a própria felicidade, para que o mérito fosse nosso. Portanto, a gente tem que buscar se convencer de que somos espíritos, e principalmente espíritos reencarnados, que já não tem motivos mais para depressões, para transtornos obsessivos compulsivos, para síndromes de pânico, porque a gente é feliz já, a gente só não se lembra. E como é que a gente se lembra disso? Pronto, a receita está dada aí há 8.000 anos. Orai. Essa é a receita. Não tem outra mais eficaz. É a prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles, Ele está dando a chave para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, porque quem ora, recebe e obtém. Não existe forma de caridade mais eficiente do que um Pai Nosso de coração aberto. Se puder, chorando, porque a gente é mais ator que a Fernanda Montenegro e o Paulo Otran lá, que era do Antônio Fagundes hoje. A gente finge bem para burro. Principalmente quando está com o microfone na mão aqui fazendo palestra na casa espírita. A gente faz uma carinha de santo, palavrinhas de santificação, que é uma beleza. Mas os nossos mais íntimos conhecem do que a gente é capaz. Orando, irmãos, a gente realiza a caridade. Em primeiro lugar para nós, porque quem não se conhece não é capaz de se amar. E quem não é capaz de se amar, não vai ser capaz de cumprir o único mandamento. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Como que um saco vazio pode dar alguma coisa para alguém? Nada. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Se eu não oro, eu não vou conseguir amar o meu inimigo. Porque eu não reconheço nele aquilo que Jesus falou para os fariseus e sacerdotes levitas e saduceus: quem não tem culpa, quem não erra o alvo das suas ações, atire a primeira pedra. Porque é muito fácil a gente ser intolerante com os outros. É muito fácil a gente não ter misericórdia para com as imperfeições alheias. É muito fácil a gente descer a língua nos políticos. É muito fácil a gente criticar o padre pedófilo, o pastor que rouba dinheiro dos fiéis, o espírita que vende livro falso para ganhar dinheiro. É muito fácil a gente olhar para fora, mas olhar para dentro é o único caminho da salvação. Mas exige coragem, e nós não estamos sozinhos. Fora da caridade não há salvação. A caridade maior tem que ser para conosco, para que a gente encha nossa alma de benevolência para com as imperfeições alheias. E vocês sabem o que é caridade? Aí é o remédio, né? O remédio é a bula, caridade. O que é caridade? O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele canta o amor, a caridade é o amor em ação. Caridade é o amor na prática, no dia a dia. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão dos pecados. Isso é o que vem ali escrito na bula da caridade. Benevolência. Olhar para todos
com um sentimento de benevolência. Sois criaturas divinas, a maioria de nós ainda equivocadas. Mas eu não tenho um olhar de maldade para com ninguém. O meu olhar é benévolo, é tolerante, é pacífico, como o amor, que Paulo esclarece no capítulo 13 de Coríntios. Indulgência para com as imperfeições alheias. Sede misericordiosos, porque também tendes necessidade de misericórdia. Misericórdia eu quero, diz Jesus, não o sacrifício. A gente costuma fazer o seguinte, né? Eu fui advogado 30 anos, há 35 anos formado. Livinha sabe disso. Nós, como a gente já se sente os caras, cristão, né? A gente, quando alguém pisa no nosso calo, a gente fala assim, para os amigos, para os familiares, tudo. Para os outros, a lei. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Para os nossos, tudo. Para os outros, a lei. Isso quando a gente já é cristão, a gente já se sente cristão. Não. O que Jesus fala é indulgência para com todos. E os Espíritos vieram esclarecer. Sede duros com as suas imperfeições, que é para você poder mudar e evoluir. E suasórios, complacentes com as imperfeições dos outros. Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Atire. E finalmente, o que é mais difícil para todos nós, o perdão dos pecados. Então guardem essa sigla, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isto é caridade. E aí que a vaca vai para o brejo, né? A porca torce o rabo para o nosso lado, porque perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas é o primeiro passo e o mais decisivo, mais eficiente, para a gente se aproximar do verdadeiro amor. Agora o perdão pode ficar mais fácil se a gente tiver o conhecimento de que este meu irmão, que faz o inferno na minha vida, este meu filho, este meu marido, esta minha esposa, que não me dá paz, que me humilha, talvez ele esteja dando para mim o que ele tem. E talvez eu esteja esperando receber dele algo que eu já adquiri em outra existência, mas que ele ainda não adquiriu. Portanto, se eu estou esperando de alguém, ou se eu estou cobrando de alguém que me dê o que ele ainda não adquiriu, o que ele não tem, o problema não é dele, né? O problema é meu. Agora um outro problema, se esse meu irmão, como Jesus fala, aí Pedro escutando essa conversa de Jesus, nessa fala de Jesus, falou, ô mestre, mas tá bom, né? Porque o Pedro era bem eu, né? Bocudo só tomava sapatada, né? Porque bocudo, o dia que Jesus não dava uma chinelada em Pedro e outra no fariseu, Jesus não dormia de noite. Pô mestre, mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 70 vezes? Esperando que Jesus fosse falar assim, não Pedro, claro que não, né? Umas 10 vezes. Não, Jesus falou para ele, não vou te dizer 7 vezes, eu vou te dizer 70 vezes 7 vezes. Alguém é bom de geografia para fazer a conta rápida? Dá quantas vezes? 7 vezes 70? Tem um geógrafo bom aí, ó, 490 vezes. Se eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, que eu acho que ela registra bem, ela ilustra bem. A minha filha, minha menina mais nova, está com 23 anos hoje, ela sofria sempre assim de unha encravada no dedão. E eu nunca tinha tido uma unha encravada, então eu não podia avaliar, achava que era frescura, que menina, né? Tem que ir na podóloga, tem que ir na podóloga, tem que ir na podóloga. Bom, um dia eu parafusando, eu gosto de trabalhar com marcenaria, dei uma escapada na parafusadeira, eu meti o canto desse dedo aqui, na dobradiça que eu estava parafusando, e aí saindo correndo, a gente está saindo de férias para ir para a praia, minha mulher falou assim, vai no médico. Eu falei, que médico, mulher? Já lavei sabonete, nebacetinho, pegamos o carro e vaza, um band-aid. Bom, chegou na praia,
o coração passou para a cabeça do dedão, né? Lógico, que ele começou a pulsar, assim, o dedão começou a pulsar. Aí eu fui no médico, o médico falou assim: não rachou só o canto não, rachou a unha, não feriu só a pele não, rachou a unha e encravou. Aí eu conheci a tal da unha encravada. Então, se eu tenho a unha encravada no dedão, e meu irmão pisa 490 vezes no meu dedão com a unha encravada, o problema não está só com meu irmão, né? Sou eu que fico deixando o meu dedão com a unha encravada 490 vezes debaixo do sapatão dele. Então o perdão, a ofensa e o perdão guardam uma relação de reciprocidade inafastável. Então, para perdoar, se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, eu posso estar cobrando de quem não tem para dar. Eu estou sendo injusto. É por isso que Jesus fala: sede misericordiosos, porque tendes necessidade de misericórdia. Se eu já avancei, se eu for honesto na minha autoinvestigação, eu vou ver que eu faço algumas coisas que ele não é capaz de fazer, mas eu tenho que reconhecer que ele faz outras que eu ainda não sou capaz de fazer. Então, se eu for justo realmente, eu tenho que ser misericordioso e perdoar, porque se não dele diretamente, mas de outros, eu ainda tenho que pedir perdão. E aí pode ficar fácil, se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, que ele também tem talentos assim como eu posso pedir a Deus que, através do meu espírito protetor, meu anjo de guarda, me auxilie nesse processo de perdão, porque o perdão é um processo, não cai do céu assim do dia para a noite, ou da noite para o dia. Eu tenho que trabalhar o conhecimento em mim e, sobretudo, trabalhar a misericórdia, a benevolência, a indulgência, para alcançar o perdão. E agora eu vou dar uma péssima notícia para todos nós aqui. Uma péssima notícia, mas quem deu essa péssima notícia foi Jesus. O que é a única coisa que o espírita sabe fazer bem? Orar, não é? Espírita ora, que é uma maravilha. Nossos irmãos muçulmanos, eu vi lá, 5 horas da manhã, depois 5 vezes por dia, eles param tudo que estão fazendo e oram 5 vezes por dia. Lavam as mãos, porque eles vão entrar em contato com Deus, né? Fazem toda aquele ritualística e param tudo que está fazendo. Eles que são muçulmanos fazem isso 5 vezes por dia. Nós que somos espíritas fazemos pelo menos 10, né? Porque a gente sabe muito melhor os efeitos da oração, não sabemos, Lívia? Só que não, né? Só que não. A gente perdeu essa chave. A gente perdeu essa chave da felicidade, que é a prece. Mas se a gente pedir, a gente vai obter. E a péssima notícia é que Jesus fala para a gente: olha, antes de irdes depositar a tua oferenda perante o altar, qual é a nossa oferenda? É a prece que a gente faz, a hora que acorda, a hora que dói, a hora que vai comer, agradecendo. Antes da gente fazer isso tudo, vá e reconcilia-te com teu irmão. Porque é a mesma coisa. Deus é pai, nós somos todos seus filhos. Que pai que vai conceder alguma coisa para um filho de benesses, sendo que ele está brigado com o outro? Nenhum pai gosta disso. Então, às vezes a gente ora, quando eu digo a gente, eu estou falando eu e os meus 2 personal obsessors aqui, tá? Ninguém se ofenda, não. A gente ora e não obtém aquilo que a gente pede. 2 coisas: ou a gente está pedindo escorpião pensando que é pão, e aí Deus não vai conceder, porque Deus é pai e vê o que necessitamos para o espírito e não para o corpo, ou para a rede social, ou para conforto físico. Deus nos concede aquilo que é melhor para nós, e nós não somos os nossos corpos, nós somos espíritos. E o espírito tem necessidades distintas dos corpos. Então, a gente está pedindo pedra pensando que é pão e Deus não vai conceder. Ou
a gente está pedindo com o coração ainda amargurado, sem ter perdoado. E aí a nossa oração chega nem na ponta do nosso dedão, que dirá alcançar a elevação do nosso Espírito protetor, que é quem leva as nossas rogativas ao Pai. Essa reflexão é importante para nós. É muito importante, porque só assim a gente vai conseguir praticar a caridade para conosco e a caridade como benevolência, indulgência e perdão para com todos. E que Deus abençoe a nossa boa vontade nesse sentido e nossos esforços, porque são necessários. A vontade Deus nos deu gratuitamente. Transformar essa vontade em boa vontade, isso compete a cada um de nós. E que Jesus nos abençoe.